Aos 43 anos de idade, o professor universitário Jesus Roque Freitas tem o desafio de assumir a presidência da Casa Legislativa no período de 2015 e 2016. Vereador eleito pelo PDT há 2 anos, ele vai administrar um orçamento de 93 milhões de reais. E para saber um pouco mais dos planos e projetos de professor Jesus aqui para o Legislativo, ele é o nosso convidado de hoje do Ponto de Vista, que começa daqui a pouquinho, não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Começamos mais um Ponto de Vista, hoje recebendo o presidente da Câmara de Guarulhos, professor Jesus, do PDT, que já está aqui ao meu lado, e é um prazer tê-lo aqui na TV Câmara. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá joia. Presidente, eu queria que você contasse para a gente como é que foi um pouquinho a sua trajetória aqui no Legislativo. O senhor está no seu primeiro mandato, o 3º ano do primeiro mandato, e agora já assumindo a presidência da Casa para 2015 e 2016. Como é que foi o trabalho no Legislativo para conquistar esse posto de presidente? Ok. Primeiramente, eu queria desejar um bom ano a todos, até porque estamos já no início do ano, né? Que todos tenham um ano de bênção, muita paz, muita saúde. Dizer a vocês que realmente foi uma tarefa meio árdua, não foi fácil. Os meus 2 anos como vereador, na realidade tinha um sonho de ser vereador, né? Sou professor, eu sempre digo que estou vereador. E aí ganhei as eleições e nós entramos em trabalhar como vereador desta casa, lógico, tentando fazer alguns projetos, algumas coisas, mas jamais imaginava ser o presidente dessa casa. Então, são projetos que, na realidade, acabam acontecendo. E não foi fácil, realmente foi muito trabalho, muita articulação com os vereadores, conversando, muito diálogo, mas conseguimos chegar aí com êxito. O senhor falou que tinha o sonho de ser vereador. Como é que foi essa diferença entre a expectativa que o senhor tinha antes e a realidade quando o senhor assumiu a casa, que assumiu como vereador aqui no Legislativo? Assim, realmente é bem diferente, né? Porque muitas vezes nós pensamos, eu digo para você enquanto cidadão, antes de ser vereador eu tinha a minha visão que eu poderia, ou seja, se eu fosse vereador eu conseguiria fazer tudo, conseguiria resolver os problemas da população, conseguiria resolver os problemas da cidade e na realidade quando você chega aqui você começa a perceber que você também tem limites, que também você é limitado. Então, assim, há projetos, muitas vezes não é como você quer. Então, haja vista quando você pede um exemplo, uma pavimentação asfáltica numa rua. Então, vamos lá, vamos fazer a pavimentação. Mas tem que ter no orçamento, tem que ter tudo votado, tem que estar tudo no script. Então, assim, não é tão fácil assim. É bem diferente, muito diferente mesmo. Antes o senhor achava que só por ser vereador eu podia ir lá resolver o problema da rua. Sim, exatamente. Agora a realidade não é bem essa. Não é bem essa. Então, depende assim, muito do executivo também. Muito do executivo. Então, você tem um orçamento, tem que passar. Então, assim, tem que ser aprovado. Então, veja só, o município é um município muito grande. Então, assim, tem todas as articulações. Então, você tem que conversar, você tem que, muitas vezes, né, tem o executivo que executa, porque o vereador está para legislar, fazer o projeto. Mas quem executa realmente aí é o executivo. Então, é muita conversa, muito diálogo. Então, realmente, as coisas não são tão fáceis assim. E nesse período, nesses 2 primeiros anos que o senhor atuou como vereador, que tipo de projetos, planos que o senhor teve, propostas durante esse tempo, que o senhor gostaria de destacar como as mais marcantes? Ok. Assim, teve 2 projetos, na realidade, apesar que aqui, essa Câmara, ela é recheada de projetos, né? Tudo que você possa imaginar, que eu já pensei, ali já existe. Mas teve 2 projetos assim, que marcaram. Um foi
na realidade, eu fazia parte, logo no começo, da comissão da igualdade racial. Então, nós tivemos um projeto, eu juntamente com o vereador Lameck, que foi o SOS Racismo. Então, hoje, esse projeto foi aprovado. Na realidade, acontece, algumas pessoas dizem, não, hoje não existe mais o preconceito, não, isso é coisa do passado, isso aí já passou, mas na realidade existe sim. Então, esse projeto, para mim, foi um grande marco. Hoje, na realidade, o que acontece? Se alguma pessoa, muitas vezes, foi ferida, foi, talvez, eu não gosto de usar essa palavra denigrida, né, mas talvez deturpado, muitas vezes, com problemas da questão do racismo, hoje já existe um meio onde você possa ligar e você possa reclamar e que você consiga realmente aí ter um respaldo sobre esse preconceito. Um outro projeto também que eu lancei foi um projeto exatamente os fisioterapeutas nos lares. Um exemplo, digamos que alguma pessoa da família tem um AVC e esse fisioterapeuta, ele tem que ir ao lar dessa pessoa, à casa dessa pessoa, muitas vezes dar uma assistência para as pessoas que vão ajudá-lo. Então, um exemplo, porque aquela pessoa muitas vezes fica acamada, fica na cama, e aí talvez pode vir outros tipos de doença, como a depressão, outras coisas mais. E de repente aquela pessoa já se afasta muitas vezes da mesa, muitas vezes do convívio das pessoas. E esse fisioterapeuta, o papel dele é o quê? É chamar essa pessoa que vai ajudá-lo, o doente, né, para que ele possa vir até a mesa, para que possa almoçar, para que possa realmente jantar com a família, para que possa realmente ali ajudar, dar assistência, ver como pode dar ali, como se fossem os primeiros socorros, mais ou menos desse tipo. Foi um projeto muito bacana e estamos tentando aí realmente implantar. Tá certo. Agora, antes de trabalhar como vereador na Câmara, o senhor já tinha trabalhado até como assessor, já tinha sido suplente de vereador, já tinha bastante contato com o Legislativo. Eu queria agora um momento de autocrítica com relação ao trabalho parlamentar. O que o senhor acredita que poderia mudar ou até ser aprimorado no Legislativo aqui de Guarulhos e o que precisa ser mantido? Ok. Então, realmente, fui assessor, também depois fiquei como primeiro suplente, tentei 2 vezes, na terceira que eu entrei. Na realidade, assim, a casa, eu não digo que ela seja complexa, mas eu digo para vocês, parlamento é de falar, é realmente dialogar. Então aqui é muito diálogo. Eu acredito que as coisas aqui deveriam ser assim, mais ágeis, entendeu? Eu acho que aqui os processos são muito lentos, muita tramitação, muito burocrático, entendeu? Então essas questões que na realidade a população mesmo, eu digo a população, o telespectador não entende. Então assim, mas existe todo um processo, então uma coisa tem que ser muito bem tramitada, muito bem conversada para que possa chegar aí até o êxito do trabalho. Mas assim, existem algumas questões também, hoje, como presidente, que lógico que você quer mudar. Eu sei que não é fácil, eu não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém, até porque eu estou começando também, hoje também sou vidraça, eu sei que não é fácil. Então, muitas vezes você quer fazer, mas existem algumas coisas que acabam te prendendo. Então, as pessoas muitas vezes também não entendem isso. Falam, poxa, mas por que ele não fez? Não, por que ele não faz? Mas, na realidade, não é porque você não quer. Na realidade, até nós queremos. Mas, infelizmente, existem algumas coisas mais... Tem alguns processos que precisam ser respeitados. Exatamente, né? Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, mas a gente está aí para tentar, lógico, ajudar, tentar realmente solucionar. Fácil não é, mas estamos aqui nesse desafio. E o senhor já declarou em algumas entrevistas que pretende manter alguns projetos da administração anterior, como o Telecentro Popular, também o Cine Mulher, e que pretende tentar aproximar mais a população do Legislativo. Eu queria que o senhor falasse para a gente como que o senhor pretende fazer isso. Legal. Assim, o meu projeto, na realidade, eu acredito no exemplo. Hoje a Câmara, nós estamos aqui na área central e eu percebo que as nossas sessões, elas são muito assim, esvaziadas. E nós também não temos realmente alguma coisa estímulo para a população, mesmo para os jovens. Então, são umas questões que eu tenho conversado com alguns vereadores, já estou conversando. Nós temos projetos aqui belíssimos, projetos bons, que na realidade nós temos que aproveitar. E como aproveitar? É trazer realmente a população para a Câmara. Um exemplo mesmo, nós temos a vereadora Marisa de Sá, ela tem um projeto da Olimpíadas de Matemática. Então, eu até estou entrando em contato com as dirigentes de Guarulhos Sul, mesmo depois quero entrar em contato com o secretário de Educação, o Moacir, para que possamos realmente fazer aqui, trazer os alunos, para que possamos premiá-los, medalhas, que eles possam realmente ver realmente o que é uma Câmara, o que é um Legislativo. Acho que hoje nós fazemos política
quando você levanta, quando você acorda. E, infelizmente, as pessoas estão muito distantes disso. Então, hoje eu quero realmente ter essa aproximação, porque eu acho que é muito importante. Então, o parlamento jovem, realmente trazer o jovem, para que o jovem saiba o que é realmente o papel do vereador, o que é legislar, entendeu? O que é exatamente, qual é o papel do vereador. Hoje eu percebo que algumas pessoas, agora mesmo no Facebook, esses dias, uma pessoa falou, professor Jesus, eu pedi para você asfaltar minha rua e você não asfaltou. Eu tive que responder, eu falei, meu querido, olha, o pedido já foi feito, eu fiz o ofício, já solicitei, mas quem executa não sou eu, quem executa é a prefeitura, é o legislativo. Aliás, o executivo. O legislativo está para criar projetos. Então, isso é muito importante. Então, o parlamento jovem serve o quê? Para esclarecer aos jovens realmente o que é vereador, qual é o papel dele. E a política, ela realmente está em todos os lugares. Isso é muito importante. Hoje as pessoas até desconhecem qual que é o papel do vereador. Sim, né? sim. Nós percebemos muito. E pessoas que realmente, na realidade, são pessoas esclarecidas, pessoas que têm um nível superior, pessoas que muitas vezes têm um conhecimento aí e, na realidade, eles desconhecem totalmente o papel do vereador. Há um desinteresse também da população com relação à política, um pouco de descrença, porque a gente vê nas manifestações, no diálogo na própria rua mesmo, as pessoas falando que não confiam na política, tem um certo desprezo, isso acaba afastando? Sim, eu acredito que sim. Realmente, acho que hoje a política no país, infelizmente, gente, ela não deveria estar do jeito que está. Mas eu acredito uma coisa, o seguinte, que as pessoas elas acabam depreciando, elas acabam falando, poxa, olha, eu não acredito mais naquele político, porque são todos iguais, e acaba generalizando. Mas eu sempre digo uma coisa, eu vejo o seguinte, se numa família muitas vezes você tem lá 5 irmãos, se um rouba, não significa que os 4 também serão ladrão. Então, veja só, acho que nós temos que mudar também essa visão. As pessoas também têm que dar um voto de confiança em nós. Mas, infelizmente, quantas vezes, eu lembro que um dia eu estava no Lava Rápido, eu fui lavar meu carro, e quando eu cheguei, a pessoa já me xingou, entendeu? Fala, poxa, você conhece a minha índole, você conhece o meu caráter, entendeu? Hoje eu estou vereador exatamente para tentar fazer a diferença, para tentar mudar também essa visão do que as pessoas acham sobre o político. Mas, infelizmente, isso foi crescendo de uma tal maneira que tomou conta, que alastrou, e hoje estamos aí numa situação muito complicada. Hoje, o político ele não tem realmente a sua credibilidade, porque as pessoas acabaram, infelizmente, por causa de uns, os outros acabam pagando. O senhor falava dos jovens, o senhor também é professor universitário. É fácil despertar o interesse dos jovens na política? Conta um pouquinho do parlamento jovem, como é que isso pode funcionar e qual é a maneira de tentar aproximar esse jovem? Porque já não é fácil ter a atenção de um jovem para questões mais sérias como a política. Então, eu vejo que aqui é uma questão de Brasil, permita-me dizer, até assim, acho que hoje eu acredito que conhecimento ele é poder, então o conhecimento nunca é demais. Mas, infelizmente, o que nós podemos observar, os nossos jovens, muitas vezes, são desestimulados desde a educação. Mesmo, então, acho que assim, isso é uma questão do quê? De cultura. Então, nós precisamos, desde a infância, muitas vezes no colégio, lá no ensino fundamental 1, fundamental 2... Falta o ensino mais voltado à cidadania? Sim, acredito. Educação política desde cedo? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, acho que nas escolas, realmente, lá no 7º, 8º ano, o professor já tem, se não me engano, até mesmo geografia e história, já tem essa parte da política. Então, o professor ele tem que enfatizar, acho que ele tem que realmente chamar a atenção do jovem. Olha, nós precisamos, sabe, políticos bons, realmente pessoas que respeitam o próximo, pessoas que realmente têm uma causa solidária. E eu percebo que, então, realmente é difícil, porque se você não tem aquela base, quando você chega numa fase adolescente, jovem, quando você vai falar, não, ou seja, vira o achismo, vira o que as pessoas acham, não, a política é muito ruim, só tem ladrão, só tem bandido, e na realidade não é isso. A política ela é muito boa. A política, acho assim, hoje eu disse para você que nós acordamos fazendo política. Quando você dá o seu bom dia, já é uma política. Então, assim, é muito legal. Então, eu acredito que o Parlamento Jovem, quando o meu trabalho, é um trabalho de conscientização. É trazer os jovens para a Câmara para que possamos conscientizar, para que possamos conversar, trazer palestradores para que possam falar realmente o que é a política, o que é realmente o trabalho, né, do vereador, mesmo do executivo, o que está em torno todo desse métier. Isso é muito importante. Romper um pouco esse discurso generalizado. Sim. E também um pouco raso sobre o que é a política. Exatamente. Eu acho que nós precisamos desmistificar isso aí. E como você bem disse, realmente é muito raso. Eu acho que a política é muito mais profunda, muito mais. Eu acho que, nossa, é uma coisa assim essencial. Eu amo política, gosto, apesar de agora estar vivendo um pouco mais de perto, mas assim, isso é muito primordial para todos nós, cidadãos.
Não tá certo. Professor Jesus, a gente vai a um pequeno intervalo agora e a gente volta daqui a pouquinho com mais ponto de vista com o presidente da Câmara de Guarulhos, professor Jesus. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com um ponto de vista, hoje com o presidente da Câmara de Guarulhos, professor Jesus. Professor Jesus, a gente falava um pouquinho de tentar aproximar a população do Legislativo. Tem um outro projeto que o senhor já anunciou que pretende instalar a Câmara Itinerante. Eu queria que o senhor falasse para a gente como que isso funcionaria na prática. Legal. A Câmara Itinerante, gente, na realidade eu tenho conversado com algumas pessoas, né, até o mentor aí do projeto, Sérgio Deboni, nós estávamos falando esses dias e eu achei fantástico. O que é a Câmara Itinerante? Hoje, como eu já havia dito no bloco anterior, que a Câmara está aqui no centro do município. Porém, eu percebo que a população, muitas vezes, para ele sair dos bairros circunvizinhos ou mesmo dos bairros periféricos para vir até aqui, é meio complicado, não é tão fácil assim. Então, a Câmara Itinerante, qual é o viés? O viés é o seguinte, é nós levarmos muitas vezes essa sessão, muitas vezes para um bairro. Então, digamos, hoje nós temos sessão às terças e quintas-feiras. Então, de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, pelo menos aí nós vamos para um bairro. Vamos para o Presidente Dutra, o céu Presidente Dutra. Então, vamos nos instalar lá, aí fazemos um aviso e convidamos a população ali do bairro para que possa participar daquela sessão. Então, ali vai reivindicar, vai falar também e realmente conhecer de perto o trabalho do vereador. Então, um dia pode ser no bairro do Presidente Dutra, outro dia vamos para o Adamastor Pimentas, e assim vai. Nos bairros que, na realidade, nós temos Taboão. Então, isso, com certeza, vai fazer com que a população se aproxime mais de nós. Haja vista que eu percebo que essa é uma grande reclamação de todos, quando eu digo de toda a população, que o vereador, assim, na época das eleições, ele sempre vai até a população para pedir o voto. Depois, aos bairros. Depois, o vereador, ele some. Só que, na realidade, eu também até entendo, porque nós temos muito trabalho aqui. Nós temos as sessões de terças e quintas, e muitas vezes nós temos as comissões também, que ocupam um grande tempo. E ocorre um pouquinho antes da sessão. Exatamente. Também. Então, assim, basicamente esse dia já fica comprometido. E as pessoas muitas vezes acabam não entendendo. Então, essa sessão itinerante, ela é para que possa realmente aproximar a população dos vereadores, para que eles consigam enxergar melhor, para que consigam ver realmente como é o trabalho. Eu acho isso de uma extrema, assim, essencial. E a população já pode até presenciar aqui a sessão, também tem a tribuna livre, onde pode reivindicar, mas às vezes nem sabe esses mecanismos que nós temos aqui na casa. É verdade. Né? E talvez até pela questão, assim, talvez a distância, as pessoas muitas vezes, poxa, eu vou até lá. E vai ter que gastar com condução. Isso, condução. E de repente, se nós formos até o bairro, um bairro específico, essa pessoa já está ali próxima, já pode usar a tribuna livre, pode reivindicar, pode falar, que eu acho isso aí fantástico, muito bom. Com relação ao horário da sessão, o senhor pretende manter esse horário da tarde? Não, sim, o horário da tarde, das 14 realmente às 18, eu acho essencial. Por enquanto, eu não tenho pretensão em mudar. A não ser que os vereadores, talvez num bom senso, queiram mudar, mas eu acredito que não. Tá certo. Agora, com relação às redes sociais, também é um mecanismo para aproximar a população? A gente falava do jovem que está muito presente nas redes sociais. Investir nisso? Sim, isso é muito importante. Eu acho que hoje as redes sociais estão assim, alta. Eu acho que com certeza nós temos que investir, até porque hoje o jovem, muitas vezes, ele sai de casa, ele está no ônibus, ele está em qualquer lugar, no carro, ele já está ali totalmente ligado, né? Está ali plugado. Então isso é muito importante, acho que nós temos que investir, até porque é século XXI. Então hoje é o século da tecnologia, então cada vez mais eu vejo minha filha de 1 ano e meio, como ela ama o celular, ela já pega, já abre, já mexe tudo, já vai lá, então assim, é uma coisa importantíssima, precisamos realmente investir. E aí a população pode até saber o que foi votado. Sim. Em tempo real, praticamente, já consegue comentar
dar um feedback também para o próprio vereador. E no final do ano passado nós tivemos alguns projetos polêmicos aqui na casa também que foram aprovados. Queria que o senhor comentasse, você falava da taxa de lixo, a taxa de iluminação, desculpa. Então, na realidade o que acontece? Foi até muito bom você tocar nesse assunto para nós esclarecermos. É que algumas pessoas, lembro-me que no final do ano, muitas pessoas me criticaram, né? Até mesmo nas redes sociais, foram para o Facebook. A resposta na rede social é a primeira. Exatamente, né? Olha os traíras que votaram na taxa de iluminação. Mas é bom, é que eu digo para vocês, muitas vezes, olha, as pessoas muitas vezes até criticam por não saber. Mas eu quero aqui deixar claro que, gente, nós temos hoje a Bandeirantes, que cuida da iluminação do município de Guarulhos, mas a partir do mês de junho, a Bandeirantes cortou o contrato com a prefeitura. Então, não mais ela cuidará da iluminação pública. Ou seja, tínhamos que criar uma outra empresa, um outro meio. E já veio de cima de Brasília, ex-presidenta, que os municípios deverão tomar conta exatamente da iluminação pública. O Alto Tietê hoje, se você observar, todos os municípios, os municípios já estão cuidando. Então, a partir do mês de junho, quem cuidará da iluminação pública? A prefeitura. Porém, a prefeitura, se nós observarmos bem, ela não tem um caminhão, ela não tem um fio, ela não tem um poste. Então, como que ela vai subsidiar exatamente, como ela vai assistir essa iluminação? Como que ela vai ajudar as pessoas quando dá um apagão, quando acabar a luz da sua rua? Então, o que aconteceu? Foi criada essa taxa. Mas essa taxa também, assim, foi um valor basicamente irrisório. Se nós observarmos bem, pessoas que usarem a iluminação, acho que abaixo de 100 volts, não pagará essa taxa. Acima de 100 é 3, se não me engano, 3,79. Então aí nós temos depois comércio que pagará R$12 e empresas R$22. Então assim, só que nós precisávamos, porque na realidade a prefeitura não tem subsídio, não tem respaldo para cuidar da iluminação pública. Ela não tem caminhão, ela não tem fio, ela não tem poste, e muitas vezes as pessoas não entendem, começam a nos criticar. Então eu quero ver quando acabar a luz, muitas vezes aí no seu bairro, se der um apagão, aí quando você tiver que ligar para alguém, não tiver ninguém, como que você vai fazer? Então isso é muito importante nós sabermos realmente como que são o pé da coisa, para depois, muitas vezes, nós criticarmos. E esse projeto ficou aí há mais ou menos um mês tramitando na Câmara. E ninguém, muitas vezes, veio aqui questionar, ninguém veio aqui aparecer. Então é que nós falamos aquela hora. Os projetos passam pelas comissões. Passam pelas comissões, nós discutimos, haja vista que nós, vereadores, nós discutimos muito com o prefeito, vieram técnicos, nós falamos, o valor é até um pouco mais alto, conversamos com o prefeito, criamos projetos, nós precisamos baixar. Ele nos ouviu, ele nos atendeu, entendeu? Então, assim, é meio complicado, as pessoas muitas vezes não percebem isso. Então, eu vejo que, na realidade, nós precisamos tomar ciência das coisas. Então, o projeto ficou aqui mais ou menos um mês, só que ninguém veio perguntar. Mas, quando foi aprovado, o pessoal, olha lá, né, o traíra, olha, voltou mais uma taxa, a taxa de iluminação. E dizer que, muitas vezes, as verbas, elas são específicas. Se a verba vem para a educação, eu não consigo pegar a verba da educação e passar para a iluminação. Se vem a verba para a saúde, também, que eu acho que está meio complicado, da saúde, vai uma crítica minha aqui, não dá para você tirar da saúde e ir para a iluminação. Então as verbas são específicas. Iluminação é para a iluminação. Por isso foi criada essa taxa. Tá certo. Agora, vereador, falando ainda um pouquinho dessa resposta do público, da imagem que eles têm da Casa de Leis, eu queria que você falasse, você pretende investir na comunicação da casa, falando também um pouquinho do trabalho da própria TV Câmara. Como que o senhor vê que isso mudou a imagem que o público tem dos vereadores, se isso influencia ou não? Sim, eu acredito, lógico, eu trabalhei nessa casa em 2000, quando eu fui assessor, depois em 2008 eu vim quando assumi quando fiquei primeiro suplente, e lógico, hoje voltando aqui em 2012 já como vereador. Mas eu percebo que, gente, sinceramente, assim, mudou muito. E o que eu acredito, na realidade, é que as pessoas, lógico, talvez nós temos que divulgar mais. Talvez algumas pessoas nem saibam. Mas o trabalho de vocês é essencial. Nós temos aí informativo, nós temos nesse programa agora que nós podemos chegar até a casa das pessoas e com certeza o que eu puder fazer para investir em comunicação, tenha certeza que aqui é uma pessoa totalmente antenada. Eu gosto exatamente da tecnologia e nós precisamos. Eu acho que quanto mais nós possamos facilitar para que as pessoas realmente entendam o trabalho, que consigam nos enxergar, consigam ver o trabalho, nós estamos aqui para ser um facilitador. É uma maneira de dar acesso, de dar mais transparência ao legislativo. Sim, com certeza, com certeza.
Tá certo. Agora, tem um outro projeto que o senhor também citou em algumas entrevistas que pretende levar adiante, que é uma herança da antiga administração do Soltur, que é transferir a sede do Legislativo, que hoje é alugada, para uma sede própria, mas aí também há um imbróglio jurídico com relação à sede que é ali no Tapetes Lourdes. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que está essa situação agora. O senhor acredita que vai, de fato, acontecer essa mudança? Qual que é a expectativa do senhor? Eu vejo que hoje Guarulhos, a 8ª economia, o 2º maior município do estado de São Paulo, e é até vexatório nós não termos uma casa própria. Eu disse realmente que meus 2 anos de mandato, eu quero trabalhar com afinco para que possamos ir para a nossa casa, até porque nós já compramos, nós já temos o espaço, porém temos que ter ali a construção. O Soltur fez exatamente um belo trabalho. Eu achei que foi fantástico realmente essa compra, porque nós precisávamos, né? Hoje, não que pagar aluguel, mas, poxa, é que eu disse para vocês, o 2º maior município do estado de São Paulo, nós não temos a nossa casa, é meio complicado isso. Mas não é uma tarefa fácil, tá? Eu fui essa semana, eu estive lá, então, assim, é muito grande, é um trabalho árduo. Até algumas pessoas, jornalistas, perguntaram, Jesus, quem vai construir? Será para o Guaru? Será uma empresa, uma construtora privada? Eu até disse no momento que, assim, eu não tenho nada contra a Proguaru. Eu só falei o seguinte, que talvez com a Proguaru o processo seria mais lento. E eu gostaria, no meu mandato, que realmente eu conseguisse construir e entregar a casa pronta. Para mim, seria um marco no meu mandato. Ou seja, Jesus, o que você fez? Pelo menos o vereador, professor Jesus, ele conseguiu entregar a casa, né, dos vereadores no 2º maior município do estado de São Paulo. Mas eu sei que não é uma tarefa fácil, é muito difícil, muito complicado, estamos conversando, estou conversando com o prefeito, e eu vou tentar, nesses 2 anos aí, realmente fazer. Então, assim, se é uma empresa privada, se é para o Guaru, nós não sabemos ainda. Lógico, eu acho que a empresa privada, ela tem tempo, ela tem prazo, então eu queria muito, até porque temos que estipular aí um prazo, estipular um tempo. Mas eu quero realmente aí tentar o máximo, vou dar o máximo de mim para que possamos aí construir essa nova casa. O projeto da reforma já está pronto, uma questão de licitação agora, ainda está sendo desenvolvido esse projeto? Não, o projeto já está pronto, Agora, com relação ao orçamento, para fazer essa obra, como é que está? Porque a questão, nós temos até um problema agora com a Prefeitura, sim, há um desacordo com relação ao duodécimo. A Prefeitura diz que é um valor, não inclui o valor do Fundeb, a Câmara entende outro valor. Com esse imbróglio também com a Prefeitura, isso acaba prejudicando um pouco essa obra? Sim, acaba um pouco. Haja vista que na semana passada eu tive uma conversa com o prefeito, nós estamos conversando. Agora, dia 2, nós temos uma outra reunião. Como você mesma disse, a construção do prédio será exatamente com o repasse do duodécimo, porque se não repassar, ficará meio complicado. Então, assim, nós estamos conversando, estamos entrando até porque o prefeito também é do diálogo, uma pessoa que nós temos uma relação muito boa, muito bacana. Nós estamos conversando, estou tomando o pé das coisas, nós estamos tendo agora uma reunião, até semana passada tive uma reunião em finanças, com o meu secretário também, aqui de finanças, o Eldon, e nós estamos tomando o pé de tudo para que possamos realmente aí tentar dar o melhor e construir a nossa casa. O senhor tem boa expectativa com relação a esse diálogo entre Prefeitura e Legislativo, de um modo geral, não só em questão ao duodécimo? Assim, não tenho, eu até acredito o seguinte, algumas pessoas têm qual o papel do vereador? É perscrutar, é investigar o executivo. Sim, mas eu acredito também o seguinte, que ambos têm que ter uma harmonia, porque se nós começarmos muitas vezes aqui, começar a medir força entre legislativo e executivo, eu acho que as coisas não andam. Então, eu acredito que Jesus veio para apaziguar, Jesus veio exatamente para que realmente as coisas andem, veio para conversar, para que tenha diálogo. Lógico, nós não estamos aqui, eu não sou uma pessoa déspota, eu não sou uma pessoa autoritária, mas o que é nosso, nós queremos, entendeu? A gente quer fazer o nosso trabalho. Eu acho que o vereador está aqui exatamente para executar também, aliás, para trabalhar, para fazer o seu trabalho. E nós estamos aqui para defender todos os vereadores. E eu sei que, assim, não é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, mas estamos dialogando. Mas eu não tenho problema com o executivo, até o momento não. Espero não ter. Também é uma relação de parceria, né? Há a fiscalização, sim,
mas é preciso também colaborar com o executivo para que as coisas possam andar na cidade. Exatamente, porque senão as coisas não andam, né? Então, assim, eu sempre digo, a fiscalização, ela tem que ter, sim, com certeza. Tem que perscrutar, tem que investigar, tem que fiscalizar. Porém, é que eu digo para você, tem que ser uma coisa harmônica, tem que caminhar juntas, porque senão fica uma coisa meio truncada e na realidade não vai, não anda, os projetos não passam e na realidade o meu papel aqui não é esse. O meu papel é que Guarulhos cresça e que essa cidade seja uma cidade muito melhor, que venha crescer cada vez mais. Para a gente ir encerrando a nossa conversa, eu queria que você citasse quais devem ser os desafios como presidente da casa nesse período de 2015 e 2016. O que o senhor vê pela frente que deve ser um desafio para a sua gestão? Então, esses 22 dias, 23 dias, já não tem sido fácil. Dizer a você que muitas vezes eu entro aqui às 8 horas da manhã e saio daqui às 6, 7 horas da noite, porque hoje eu não sou somente vereador, você também tem que administrar. Então, assim, são grandes desafios. Eu estou tomando o pé das coisas, nós estamos em recesso, algumas pessoas ainda estão de férias, mas uma das coisas para mim que é muito complicado, lógico, é o gerenciar o humano. Então, esse gerenciamento aqui com os vereadores, muitas vezes você conversar, eu sei que muitas pessoas muitas vezes não entendem o seu projeto, muitas vezes as pessoas não entendem você, então acaba te criticando, muitas vezes até nas redes sociais, muitas vezes nos jornais, mas assim, é um dos grandes desafios é tentar realmente articular, conversar, trazer uma casa harmoniosa com todos os vereadores, ser parceiro, realmente ver as necessidades de todos e a gente tentar aí construir uma harmonia para que possamos ter uns dois anos aí bem tranquilos, em paz e que possamos fazer um trabalho bem fincado. Desafios eu sei que são muitos, não são poucos. E eles aparecerão. Então, conforme vão aparecendo, a gente vai tentando aí administrar e vamos tentando realmente aí de uma maneira muito clara, muito transparente, romper os problemas e com certeza chegar até o final. Qual é a marca que o senhor pretende deixar na administração? A minha marca, com certeza, é a construção do novo prédio. A construção do novo prédio, a Câmara itinerante, tem mais, mas aí com o passar do tempo a gente vai passando, senão o pessoal vai ficar com muita sede ao pote, né? Então aos poucos a gente vai... Melhor não prometer muito. É verdade, não prometer, porque até Platão fala que a palavra tem poder, ela pode ser remédio porque cura, mas pode ser veneno porque mata. E uma coisa que eu tenho muito medo é de prometer, porque na realidade promessa é dívida, então acho que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Então a palavra, ela embeleza, ela ajuda, ela é vida, mas ela pode muitas vezes também te matar. Então assim, eu tenho medo, isso são projetos, na realidade são projetos meus, que na realidade eu quero realizar, eu quero fazer. Jesus, você vai conseguir? Aí já é um outro processo, entendeu? Então assim, há um distanciamento muito grande entre a palavra, né, e a sua ação. Mas eu quero realmente, com muito afinco, com muito trabalho aqui, gente, o que não falta, a preguiça que também não tenho, e eu vou para cima e com certeza estamos juntos. Tá certo, é um prazer tê-lo aqui com a gente no Ponto de Vista. Muito obrigada pela presença aqui na TV Câmara. O prazer é meu, muito obrigado. E que todos aí, como eu já disse no início, tenham um bom ano, um ano excelente, que Deus possa abençoar a todos e sempre acreditar no impossível. Eu sei que muitas vezes a nossa vida ela não é fácil, mas acredite que você é vencedor, que você pode. Eu, como disse a você também, sou professor e estou vereador. São sonhos que estão sendo galgados. Então, muitas vezes, vim de uma família humilde, de uma família pobre, que muitas pessoas não acreditavam, mas que nós acreditamos e chegamos até aqui. Então, você que está me ouvindo, acredite no seu potencial, acredite no seu sonho. Não desista do seu sonho. Acredite que com certeza você chegará aonde você quer. Obrigado. Obrigada, presidente. Por nada. Esse foi o nosso Ponto de Vista de hoje, recebendo o presidente da Câmara de Guarulhos para o ano de 2015 e também 2016. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta no próximo programa. Tchau.